não apareceu. Eu acho que demora um pouquinho, tá, Bia? Eu agora não vejo vocês, eu não vejo vocês porque eu estou na página do estúdio e estou aguardando aqui para eu poder clicar no botão de transmissão público. E isso leva talvez um tempinho. Tá rolando barulho agora. Ah, não, mas acho que foi algum caminhão que passou. Tudo bem. Ainda estou, tá? Ainda está aqui. Uhum. Esse já está me dando aqui como ao vivo, tá? Aqui no meu ainda não apareceu. Entrei no estúdio. Ele está carregando. Já está me dando como ao vivo. Mas não deve estar transmitindo. E daqui a pouco vai aparecer. Uhum. Deixa eu ver se tem alguém no chat. Acho que já está. Uhum. Deixa eu ver se tem alguém no chat para a gente poder, de repente, fazer um teste. Né? E ver se aparece. É estranho, né? Essa sensação de não sei se está, não sei se não está. Aqui por enquanto eu acho que não tá aparecendo para mim ao vivo. Não. Não. Deve demorar um pouquinho. Clica no vídeos. Vídeos, tá. Uhum. Não. O mais recente que tem é 9 horas atrás. Provavelmente o que a gente fez ontem à noite. Então, tem alguma coisa que eu deixei de trás. Deixa eu ver o que é. Ao vivo, estamos ao vivo. Beleza. Agora está carregando. Vamos ver se tem alguém, de repente, no chat, para já dar um ok. Está tudo certinho. Você consegue ver, Lívia? Você consegue Tem ver? uma pessoa que acho que sou eu, conectada. Não, então entrando. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Gabriel está aí, Larissa está aí. Né? Vocês ouvem a gente bem? Vocês conseguem ver bem? Ô, Larissa, que bom. Ô, Davi, Eduardo, beleza, viu? A gente está ficando, hoje que é o último dia, a gente está ficando especialista de não deixar vocês esperando com a tela preta, né? Aí acabou, está acabando a semana. Vendo? Olha aí, que situação. Bom dia, gente, bom dia, tá? Bom dia, Bruno, Davi. Essa galera está aí junto com a gente desde o primeiro dia. Né? Obrigada, tá? Eu vou, gente, então eu vou começar e deixa eu só abrir aqui. Bom, gente, bom dia. Muito obrigada. Bom dia. Hoje Bom nós dia, temos pessoal. duas novas convidadas e temos também, né, aqui a professora Beatriz Matos, querida Beatriz, professora do curso de Relações Internacionais também da Veiga de Almeida, que vai me ajudar nessa moderação. Né? A gente trouxe cada dia aqui um professor, né, para que vocês conheçam bem os nossos professores também, né, e conheçam os nossos convidados que vieram especialmente aqui para tratar das questões que são seus objetos de estudo,
né, e tentar vincular esses objetos de estudo ao momento atual dessa pandemia. Né? Então, esse é o objetivo do nosso evento, é pensar a atualidade de alguns temas e trazer esses estudiosos, né, para falar de seus temas e tentar encaixar e tentar dar pistas do que seria, né, entender esses temas no contexto da pandemia. Então, essa é a semana que a gente costuma fazer presencialmente, a gente, né, todo semestre a gente trabalha com uma semana de eventos, né, e dessa vez a gente teve que ser criativo e pensar esses eventos no ambiente virtual. E apesar da pouca experiência, porque somos todos professores, não somos youtubers, eu não canso de falar isso, eu sou repetitiva nesse ponto, porque eu acho que isso tem que ser frisado. E a gente está realmente fazendo um esforço sobrenatural para democratizar a informação para vocês, para trazer num canal realmente verdadeiramente acessível. Né? A informação limpa, a informação de quem estuda essas temáticas, de quem está realmente mergulhado, né, nas fontes que são fontes seguras, né, que são pessoas reconhecidas na academia. Então, isso tudo para a gente, essa é a nossa vida, na verdade. A gente vive, né, basicamente mergulhado nessa responsabilidade com a informação. Então, poder viabilizar isso num canal democrático como o YouTube se tornou um desafio, mas, ao mesmo tempo, um motivo de grande orgulho e felicidade para a gente. Né? E melhor ainda, porque a gente vê a adesão. Né? Então, a gente já está com 32 participantes, 37, o negócio vai subindo, né? Isso é muito legal e eu quero muito agradecer. E hoje a gente vai fechar a nossa semana em grande estilo, assim como ela começou em grande estilo, ela vai fechar em grande estilo, né? E a gente trouxe, além da professora Beatriz, né, a gente trouxe as duas grandes convidadas da nossa semana, né, a professora Manuela Sayag e a professora Daniela Dionísio. Então, como a gente começou, a gente vai fechar com a mesma estrutura. Né? Eu vou apresentar a nossa primeira convidada, né, lendo o currículo dela, dando a ela o tempo de fala, em torno de 20 minutos. Né? Ela vai apresentar a fala dela, né? Possivelmente a gente vai fazer alguma ponderação em relação à fala dela, uma reflexão, uma contribuição, né? Uma fala complementar. Em seguida, eu passo a palavra para a nossa segunda convidada, vou apresentar lendo o currículo dela, ela vai ter os 20 minutos de fala, a gente vai também arrematar de alguma forma, ponderar e etc., ao mesmo tempo em que eu vou estar acompanhando o chat e selecionando, assim, pegando as perguntas que estão sendo postadas, vou ler as perguntas, as professoras vão pegar para si as perguntas pertinentes e vão tentar fazer uma resposta, digamos, que dê conta das perguntas, com, né, mais uma rodada de falas, e eu vou colocar o e-mail delas para que qualquer coisa que fique faltando, uma resposta que não tenha sido possível, então, que vocês tenham em contato com elas por e-mail. Tá? Então, a gente vai começar pela professora Manuela Sayag, né? Eu vou ler aqui o currículo dela e vou passar a palavra a ela. Né? Manuela atua atualmente como pesquisadora e consultora independente, além de ter retomado seus estudos de graduação em Direito. É professora do curso preparatório para concurso de acesso à carreira diplomática, foi anteriormente professora de pós-graduação do grupo Damásio Educacional, professora do Centro de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas e Jorge Ruffolo Doctoral Research Fellow no Sustainability Science Program da Harvard Kennedy School, onde colaborou com a iniciativa sobre inovação e acesso a tecnologias para desenvolvimento sustentável, liderada por William Clark. Ela é também pesquisadora associada do Center for International Environment Studies, com sede em Genebra, na Suíça.
PhD em Relações Internacionais e Ciência Política e mestre em Estudos Internacionais e Ciência Política pelo Institut de Haute Études Internationales et du Développement, Genebra, Suíça. É bacharel em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Manuela, a fala é sua, vou fechar meu microfone, vou pedir que a gente feche o microfone para não causar ruído na fala dela. Obrigada, Manuela, muito obrigada. Bom, gente, bom dia. Queria primeiro agradecer a professora Verônica, também a Michele, que entraram em contato comigo, também a professora Monique, que muito gentilmente passou a indicação, né, de que eu falasse para vocês hoje. É claro que em 20 minutos eu dificilmente consigo fazer um resumo de como seja a cooperação em saúde, quais sejam as perspectivas após isso que nós estamos vivendo. Mas eu espero que eu consiga, pelo menos, gerar em vocês uma curiosidade sobre um tema que é, às vezes, esquecido, um tema que a gente não comenta, muitas vezes se passa até uma graduação inteira em relações internacionais sem sequer tocar nesse assunto. Tá? Eu mesma, quando fiz a minha graduação, acho que tive uma disciplina que tocou nisso, mas, em geral, não se fala. Não é uma questão, assim, tão lembrada. Acho que a partir de agora ela vai ser sempre lembrada, né? A diferença é essa. Quando eu resolvi fazer meu doutorado a respeito de saúde, no meu doutorado eu trabalhava com questões de atenção, então me interessava saber por que nós prestamos muita atenção em algumas questões de saúde e outras não. Então, isso justifica, né, a alocação de recursos, justifica a atenção na mídia, etc. Muita gente na época me perguntava, né, por que você estuda esse assunto? Porque esse assunto não é relevante, tem guerras acontecendo, né? E eu falo assim, mas ele é relevante. É a mesma coisa que eu sentia quando eu estudava a minha outra grande questão, que é a sustentabilidade com mudanças climáticas. Então, assim, são dois temas que a gente sempre acha que não afetam a nossa vida, a gente está vendo aí na prática como sim afetam, tá? Bom, dito isso, quando a gente fala, então, em cooperação em saúde, e no momento isso tem sido muito discutido, porque se fala tanto de uma crise de liderança, né, que falta um líder mundial que chame para si a responsabilidade de lidar com a questão, né, da pandemia, então, desde as medidas, de tomar medidas que sejam semelhantes em todos os países, até as medidas que virão depois, né? Se a gente vai ter aí, o pessoal fala, né, uma espécie de plano Marshall, quem é que vai financiar esse tal de, né, esse plano Marshall para o coronavírus, quem que tem responsabilidade, se existe ou não a possibilidade de punir a China pela sua postura, de ter ou não demorado, né? Então, quando a gente fala de tudo isso, a gente está falando de cooperação em saúde. E quando a gente fala em cooperação em saúde, a gente fala de um ator principal. A organização multilateral que lida com questões de saúde é a Organização Mundial da Saúde, a OMS, né? Nunca tão falada. Mas quais são os poderes reais da OMS? Eu acho que é importante, porque a gente tem visto, por exemplo, principalmente o Donald Trump, né, comentar bastante que a OMS é absolutamente falha, que vai retirar todas as contribuições norte-americanas. E o que significa dizer isso? Bom, a Organização Mundial da Saúde foi criada em 1948, então aí 3 anos depois do Acordo de São Francisco, o Acordo de Fundação das Nações Unidas. E a partir do que ela foi criada? Ela foi criada a partir de algumas instituições que já existiam, tá? Então, qual é a grande origem dela? A grande origem dela são as convenções sanitárias internacionais, que aconteciam desde 1851, tá? Então, a gente tem uma história institucional. Por que isso é curioso? Porque quando a gente fala agora em regulação, né, sanitária internacional, que seria justamente, né, o mecanismo mais próximo de um mecanismo coletivo entre, né, mais de 196 países, se eu não me engano, para gerir a questão, né, do coronavírus, a origem é essa. Então, a Convenção Sanitária Internacional, lá em 1851, foi convocada pelo governo francês para discutir entre, se eu não me engano, 12 países, se eles deveriam ou não adotar medidas de quarentena em relação ao cólera. E isso foi, né, se expandindo ao longo do tempo, chegando ali à sua última versão em 1938. A partir disso, ela deixou de existir e passou a fazer parte da OMS. Em paralelo a ela, tivemos aí também duas outras instituições que passaram a fazer parte da OMS, mas foram criadas antes. A gente tem o que hoje em dia a gente chama de OPAS, que é justamente a Organização Pan-Americana, tá? Então, a gente tem uma Organização Pan-Americana de Saúde que é aí acoplada, digamos, a essa criação da OMS.
E a gente tem uma instituição criada na Europa, que é o Office International d'Hygiène Publique, criado na França, justamente para gerir questões relacionadas, como o nome sugere, à higiene. Esse termo higiene deixou de ser utilizado, mas ele era muito utilizado à época para falar de questões de saúde. Tá? Então, tinha, assim, essa convergência muito grande entre infectologia e saúde. Tá? Então, na origem da OMS, a origem da OMS já é para gerir esse tipo de questão. E isso é muito importante, porque, na verdade, a agenda da OMS, ela ganha novas responsabilidades. Com o tempo, percebemos que não é possível lidar com questões, né, como doenças, apenas lidando com as doenças quando elas surgem. Precisamos de algum tipo de estrutura. Então, a OMS também existe para cobrar dos estados que eles tenham, por exemplo, investimento em sistemas de saúde, que eles tenham investimentos em mecanismos de prevenção, que eles tenham investimentos também em diversos mecanismos de desenvolvimento para garantir que os cidadãos possam não desenvolver, né, diversas questões de saúde. Isso tudo é importante porque quando a gente fala agora que a OMS não tem capacidade, né, para punir a China, ou para vigiar a revelia dos estados, ou para impor sanções, isso tudo tem a ver com essa agenda expandida. Os estados, é claro, e aí lidamos, né, com alunos de relações internacionais, me sinto confortável para dizer isso de forma bem clara, é claro que os estados não querem abrir mão de sua soberania. Eles abriram mão de sua soberania em determinado momento, né, em determinadas questões, mas não querem abrir ainda mais. A partir do momento que temos uma organização internacional e, né, digamos assim, a agenda dessa organização internacional aumenta, os estados têm uma certa resistência a permitir que aquilo aconteça, porque isso lhes retira poder e também lhes traz mais responsabilidades, certo? Então, quando a gente olha para a crise que a gente vê agora, a gente vê um retrato de crises anteriores que não foram bem solucionadas. A gente tem um mecanismo, então eu falei aí, citei anteriormente, a gente tem um documento que se chama Regulação Sanitária, né, Internacional. RSI. Esse documento ele surgiu em 2005, logo após uma epidemia de SARS. Vocês devem ter ouvido falar. SARS é uma outra doença do tipo coronavírus, que também teria surgido na China e também teria tido uma grande demora em ser divulgada para o mundo. À época, até a questão é que eles tinham um mecanismo ali de informações conjuntas e as informações foram transmitidas em mandarim, não foram traduzidas para o inglês e para o francês, que eram as línguas utilizadas correntemente, e, na verdade, demorou-se a entender que havia uma epidemia em curso. O SARS, ao contrário do atual Covid-19, é uma doença com uma letalidade muito alta, mas uma transmissão mais devagar. Então, matou basicamente, né, muita gente entre quem infectou, mas não infectou tanta gente assim. Por que o SARS é importante diante do que a gente vê agora? Porque os erros cometidos ali são os erros que poderiam informar a gente sobre os erros acontecidos agora. O SARS, ele foi uma epidemia com a cara da globalização. Então, a Daniela, eu sei que vai falar de transportes e tal, então a gente vai conectar aí. É a cara da globalização. Por quê? Porque ela é permitida justamente por uma malha aérea, que é uma malha aérea muito expandida. Então, antigamente, né, a gente falava lá, não, porque a comparação da moda é a gripe espanhola. Por que a gripe espanhola se expandiu tão rapidamente? Porque, ora, estávamos no final de uma guerra. Com uma guerra, víamos ali, né, encontro entre pessoas, né, e havia um fluxo aumentado naquele período, além do fluxo habitual de comércio. Quando a gente lida com SARS ou lida com Covid-19, a gente lida com uma malha aérea frequente, um comércio internacional que depende disso, né? A gente vê aí empresas que se espalham, cada pedacinho está em um lugar do mundo, o turismo, né, muito aquecido, e com tudo isso as pessoas, né, se encontrando mais, se esbarrando mais. Então, grosseiramente, isso permite, é claro, que a velocidade de contágio seja muito mais rápida, né, com uma doença que, novamente, não apresenta os seus sintomas logo de cara, tá? Então, isso é uma outra característica importante. Como é que a gente se conecta, então, de novo, com a questão da governança? Bom, essa regulação sanitária internacional, ela não tem um poder de cogência. Então, o pessoal que estuda aí o direito internacional me ajuda aí. Não tem a capacidade, né, não tem o poder para impedir um Estado de fazer alguma coisa, ou de obrigar um Estado a fazer alguma coisa. A cooperação de saúde, ela é marcadamente voluntária. Depende de os estados informarem aos outros estados aquilo que vem acontecendo. Qual foi o caso no momento, né? Pelo menos é isso que a gente tem entendido.
A China demorou, segurou um pouco a informação do que vinha acontecendo, não se sabe se por negligência ou por intenção, mas de fato segurou a informação, não expandiu, e a OMS, quando recebeu essa informação, também segurou essa informação, não mandou um alerta muito sério, digamos assim, isso aqui pode ser muito perigoso, digamos assim, subestimou o efeito que aquilo ali poderia ter. E esse subestimar se refletiu em sairmos, né, apenas de uma coisa que estava ali concentrada na Ásia e levar para a Europa e depois para o restante do mundo, tá? Qual é a crise, então, que isso enfrenta? Porque figuras como Donald Trump vão se aproveitar desse erro da OMS para dizer, olha, essa organização nem deveria existir. Né? Se eles não são capazes de fazer nem isso, então vamos voltar para o que a gente tinha antes, apenas os estados, e cada um resolve o seu e fecha fronteiras e beleza. Fechar fronteiras não é viável. Mesmo um país como os Estados Unidos não pode sobreviver a ter suas fronteiras fechadas e produzir tudo dentro do próprio território, certo? Então, a gente precisa ter algum mecanismo que seja um mecanismo mínimo de coordenação. O que a gente pode e deve discutir é por que a OMS não tem essa capacidade de coordenação aumentada e por que os estados são tão resistentes a fazê-lo. Acho que esse momento é um momento bastante importante, e aí retomando aí o contato com a minha pesquisa, a Verônica disse, né, como é que se contacta com a pesquisa, a minha pesquisa ela era muito voltada para atenção, então por que a gente presta atenção em algumas coisas e não em outras? A gente tem uma oportunidade única, porque o mundo inteiro está sofrendo os efeitos da Covid-19, uma oportunidade única para repensar se os mecanismos que nós temos são suficientes. É importante não adiar essa discussão, não deixá-la, não, para quando todo mundo estiver bem, todos os países estiverem tranquilos, porque conforme a gente vê, alguns países vão estar bem muito antes dos outros. E aqueles que não estiverem vão ser prejudicados por essa falta de decisão, certo? Então, a gente fica sujeito a isso acontecer novamente. Já tem cientistas falando, né, que existem outros tipos de coronavírus que podem surgir, e assim, também outras doenças de caráter infecto-contagioso. Tá? Então, a gente precisa ter alguma solução já prevista para o próximo caso que poderia acontecer, para que não chegue ao grau que se chega. Um outro mito também associado, e aí eu acho que também por má intenção mesmo de alguns líderes, né, justamente para fortalecer os seus próprios interesses e suas próprias agendas, é justificar em torno de, bom, como a OMS não tem realmente poder nenhum, por que a gente vai confiar no que os cientistas da OMS dizem, né? Aí vem a questão do papel da ciência. Né? Se eles não foram capazes de prever, então eles não vão ser capazes de liderar uma iniciativa contrária. Mas o que a gente tem visto na prática é que as medidas que passaram a ser adotadas, algumas um pouco, né, no erro e acerto por alguns países, e divididos por meio da OMS com outros países, elas têm surtido algum resultado. No caso, por exemplo, da Coreia do Sul, agora a gente já vê a França, o pronunciamento ministerial francês já deixou claro que eles vão usar o sistema do aplicativo, né, para rastrear uma pessoa ou outra. Para isso acontecer de forma global, a gente precisa ter uma concordância global. Então, precisa ter realmente um esforço de estados. Agora, para que isso aconteça, para que uma instituição como a OMS seja fortalecida nesse momento, a gente precisa, assim, como sempre precisou para organizações multilaterais, que um ou mais países se apresentem como os champions daquela causa, né? Aqueles que vão ali puxar a causa adiante. E essa tem sido a nossa dificuldade, porque se podemos confiar em algum líder para tal, esses dois líderes seriam Emmanuel Macron e Angela Merkel. Não existem outros líderes que surgem nesse momento com esse potencial. Fala-se em Xi Jinping, mas ali é mais uma coisa de puxar para o lado da China do que em realmente fortalecer a Organização Mundial da Saúde. Eu acho que não existe um futuro sem uma organização multilateral de saúde, mas acho que esse futuro depende de uma reforma dramática de como a OMS opera. Ela já vinha operando, digamos assim, no modo de segurança, né? Aquele modo de segurança do computador, porque já estávamos lidando com um sistema de governança falho, em que havia muita influência de atores privados, filantropias, especialmente, com uma capacidade muito grande de levar a agenda para onde eles bem entendessem, porque eram responsáveis por contribuições voluntárias que, no fim das contas, levavam a organização adiante, muito por conta da omissão dos estados, né, que deixavam de contribuir ou ficavam devendo. Tá? Então, a gente precisa também trabalhar que essa OMS que vai surgir de tudo isso, que vai ser reformada de tudo isso, seja uma OMS que realmente esteja a favor
né, dos indivíduos, né, das pessoas em seus países e não apenas de alguns indivíduos determinados que podem ganhar com uma causa ou outra. Uma outra questão que surge disso é justamente o papel dos sistemas de saúde. Eu acho que não dá mais para não discutir essa questão. A gente vinha aí numa guinada de discussão sobre privatização dos sistemas de saúde, meio que uma divisão de trabalho em que os sistemas de saúde públicos seriam responsáveis por uma parte do atendimento e os privados por outra parte. Acho que até por conta da pressão que os sistemas de saúde privados agora passam a sofrer por conta da Covid-19, porque enfrentam aí custos que eram inesperados, nós podemos forçar um pouco essa discussão para uma direção que é uma direção importante, que tem a ver com direitos humanos, e eu acho que grandes momentos de crise na história, né, a gente tem visto aí, eu não sou muito fã de falar só em termos de ciclos e tal, mas é verdade que as organizações multilaterais, elas só crescem, elas só se fortalecem em momentos de crise, a gente tem que passar a discutir sim. Aí alguns já têm falado, mecanismos que podem surgir daí, por exemplo, uma espécie de um passaporte de saúde, passaporte de humanidade, para você ir, de imunidade, para você ir de um lugar para o outro, você teria que tirar esse passaporte, e esse passaporte seria a responsabilidade da OMS, né? Então, você teria ali que seguir, né, cumprir uma série de elementos. Outras coisas que poderiam trazer algum tipo de poder de sanção à Organização Mundial da Saúde, e aí precisar-se discutir como, né? Quem que definiria esse poder de sanção? Haveria alguns países que poderiam interferir, porque a partir do momento que a gente fala em sanção, né, mexe com o bolso, mexe com o comércio, então haverá resistência, tá? Eu acho que essa provocação inicial já é uma provocação suficiente. Eu acho que a partir daqui a gente pode conversar um pouco sobre perguntas e tal. Acho que era isso que eu queria comentar de início. Perfeito, Manuela. Nossa, muito obrigada aqui pela sua super recapitulação em relação a esse regime internacional de saúde, né? Esse sistema de governança internacional de saúde. E te ouvindo falar, assim, colocaram várias coisas na minha cabeça, né? Que eu acho que tem a ver com esse tema que você tratou, né? Mas eu acho que tem a ver, de uma maneira mais geral, sobre o multilateralismo, né? Como que a gente está vivenciando agora um momento, talvez, de crise do multilateralismo. E crise em áreas que até então eram menos contestadas, porque se a gente for pensar na área de comércio, sempre teve uma disputa muito grande, né, no âmbito do regime internacional do comércio, como a gente tratou ontem na live anterior, né, na live de quinta, mas em áreas que, teoricamente, são áreas em que a gente consegue verificar de maneira mais clara um interesse comum por parte dos estados, que são a área da saúde. Uma cooperação técnica, né? Antigamente a gente falava em cooperação técnica, né? Pois então, assim, é uma coisa que, teoricamente, não teriam muitos atores que se colocam contra, né? E na própria área ambiental, se a gente pensar aí na área de mudança climática, por exemplo, né? Acordo de Paris, que a gente vê hoje em dia também enfraquecido. Então, porque a ideia é que estaria todo mundo no mesmo barco, entre aspas, preocupado aí com a manutenção da preservação do meio ambiente, com a mudança climática ou com a preservação da saúde das pessoas, que seria um interesse comum, né? E o que a gente vem vendo hoje é também muita disputa nesses âmbitos multilaterais, nesse sistema de governança, né? E disputas que dizem respeito, como você tratou aí, talvez ao interesse de curto prazo de algumas lideranças, como a gente vê aí o caso do Trump, né, apontando para a OMS, dizendo que a OMS não serve para nada, que os Estados Unidos vão se retirar da OMS, que beneficia a China, né? Então, ou mesmo, em alguns casos, e aí eu me refiro mais ao sistema de governança climático, né, que é onde eu pesquiso, ou mesmo quando a gente percebe que alguns atores, que não são necessariamente atores estatais, são atores privados, e acho que aí entra o ponto que você também citou em relação às empresas, né, as redes de saúde privada, que também fazem parte desse sistema de governança, mas que puxam a agenda também mais para os seus lados, né, dos seus interesses. Então, se a gente pensar nas empresas petroleiras ou nesses grandes conglomerados farmacêuticos, que também exercem uma influência importante dentro desse sistema de governança, né? Então, acho que é como você disse, é necessária uma reforma, a gente sabe que uma reforma é necessária no sentido de tentar resgatar esse multilateralismo, mas a gente sabe que vai haver muita disputa nesse processo de reforma. Com certeza. Então, eu diria que as eleições norte-americanas são a chave de todo esse processo. A gente só vai conseguir discutir
realmente o reflexo, né, do multilateralismo, sabendo quem vai vencer essas eleições. Eu acho que isso é a chave ali no meio de tudo isso, né? Então, como sempre, a gente dependendo dos Estados Unidos, apesar de alguns alegarem que não são mais relevantes, né? Eu acho que isso prova que a relevância ela está muito clara ainda. Perfeito. Muito bom, obrigada, Manuela. Nossa, foi excepcional. Acho que dá para a gente pensar muita coisa a partir dessa sua fala, né, Verônica? Com certeza, nossa, Manuela, assim, lendo os comentários, a gente consegue medir a temperatura, né, do quanto a tua fala contempla a expectativa dos nossos participantes. Realmente, assim, existem muitas dúvidas com relação aos caminhos a serem seguidos. Contudo, é muito importante quando a gente escuta a fala de um estudioso nessa temática, porque parece que os caminhos eles podem ser, né, mais evidentes do que a gente imagina. Então, assim, tirar um pouco essa sensação de caos, independente de a gente estar vivendo um momento atípico, né? Mas a ideia de que as saídas, elas existem, e as crises, muitas vezes, elas são geradoras de respostas e saídas, né? Faz com que a gente assuma uma postura um pouco mais proativa em relação a tudo que está acontecendo. E eu acho que você colocou uma excelente provocação, assim, você contribuiu muito. Fala, Manuela. Fala. Só um comentário. Na história da saúde, a história da saúde ela é baseada em crises. São só crises que levam essa questão adiante. Então, se existe um motivo para otimismo, o motivo para otimismo é esse. É sempre dessa forma, nunca foi de outra forma. Então, depende um pouco de boa vontade, mas eu acho que essa boa vontade ela é forçada por conta do tamanho da crise, da magnitude da crise. Eu concordo com você, mas vejo, assim, como comparativista que sou, vejo que nessa crise em especial a gente tem ferramentas como essa aqui, né, que são ferramentas de alcance inimagináveis, né, na história. Ou seja, nesse momento dessa crise na história atualmente, a gente tem condição de fazer com que as vozes alcancem os espaços certos, né? Essa característica ela não está contemplada em crises anteriores. Então, apesar da gente seguir fazendo analogias, que a história nos permite fazer as analogias, né, e retirar lições, né, a gente também pode, ao comparar, observar o quão singular é exatamente essa crise, porque os canais, né, ao vivo são simultâneos, as vozes aparecem, as oposições surgem, né, os antagonismos, as críticas, as denúncias, ao mesmo tempo que surgem as fake news. Então, assim, eu entendo hoje, não sei se eu estou sendo romântica, né, aquela que está sendo muito presentista, mas eu entendo hoje que uma fala como a sua, com o alcance que ela pode ter, ela contribui, como em nenhum outro momento da história, né, um estudioso pôde contribuir. Então, você representando, obviamente, um conjunto de estudiosos, né, um grupo que projeta essa fala que você tem. Então, quero muito te agradecer e chamar a atenção para esse momento, que é o momento em que a informação está democratizada mesmo, inclusive a informação negativa, né, infelizmente. E quero dizer, antes de passar a palavra para a professora Daniele, que a gente tem 67 pessoas agora participando e vários professores, né? Quero agradecer, o professor Tanguy está aqui com a gente, né? A gente está também... Bom, essa minha fala, inclusive, foi direcionada para a minha orientadora, né, que está, a minha ex-orientadora de doutorado, que está no chat, né? Então, a gente, quando tem orientador perto assistindo a gente vira criança de novo, a gente vira estudante, entendeu? O orientador
olhando para a gente, é sempre motivo de avaliação. Então, eu quero muito agradecer a professora Sabrina Medeiros por estar no chat, ela está nos acompanhando desde o início dessa semana. Muito obrigada, professora Sabrina, né, por tudo, e agradecer aos participantes. Né? Eu vou passar a palavra para a professora Daniele, mas antes vou ler, né, o currículo da professora Daniele para que ela seja formalmente apresentada. Tá? Daniele Dionísio da Silva é professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade do Rio de Janeiro, UFRJ. É vice-coordenadora do Laboratório de Estudos de Segurança e Defesa do IRID, pesquisadora do Laboratório de Simulações e Cenários da Escola de Guerra Naval da Marinha do Brasil. A professora concentra seus estudos em relações internacionais, estudos de segurança e defesa, cooperação técnica militar e estudos marítimos. A professora Daniele Dionísio Silva é doutora e mestre em História Comparada pela UFRJ e pós-graduada em Relações Internacionais pela UCAM. Em seus trabalhos mais recentes, tem procurado avaliar estratégias e políticas nacionais, regionais e internacionais de combate a organizações criminosas transnacionais e redes ilícitas, visando sugerir maneiras de elaborar uma governança integrada mais eficaz. Muito obrigada, professora Daniele. Eu vou desligar o meu microfone, peço a todos que desliguem, né, e vamos à sua fala. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada, Verônica, pelo convite. Beatriz, muito obrigada por estar com a gente fazendo essa moderação. E a Manuela, eu acho que a minha apresentação conversa muito com as questões que ela coloca, apesar das pessoas acharem que são dois mundos separados, né? Mas, ouvindo ela falando, sempre me veio à cabeça, né, os porões dos navios como uma forma de carregar as mazelas do mundo, as doenças do mundo de um lugar para o outro, né? Isso era muito característico no início do século XX. Então, a minha fala é sobre os fluxos transnacionais no ambiente marítimo nos tempos de pandemia. Esse ambiente marítimo, ele é um ambiente muito importante para a conectividade, apesar da gente não ter muita noção disso, né? É uma conectividade entre vários pontos, e essa conectividade entre os pontos que gera esses fluxos transnacionais. A minha perspectiva de análise, ela vai acontecer em 3 momentos. Uma perspectiva que vai da terra para o mar, uma outra perspectiva que vai do mar para a terra e uma perspectiva que vai dentro do próprio mar, né? A primeira questão que surge quando a gente olha da terra para o mar é se navegar é quebrar uma quarentena, né? Várias prefeituras ao longo do país, Ilhabela, Fernando de Noronha e até mesmo Angra dos Reis, aqui no Rio, proibiram a navegação de barcos, e tanto barcos para esporte como barcos para recreio, né? Aí as pessoas dizem assim, mas quando eu estou no meu barco, eu não estou quebrando a quarentena, eu estou no isolamento como se eu estivesse numa casa da fazenda, como se eu estivesse numa casa de veraneio. Essa perspectiva, para mim, até tem um quê de verdade, né? Mas a grande questão que eu quero trazer para a gente pensar não é essa navegação de recreio, né? Não é essa navegação náutica, mas sim os fluxos marítimos, que são basicamente as embarcações para transporte de mercadorias, as embarcações para o transporte público, na qual a gente insere os cruzeiros, né? Os cruzeiros foram uma questão que surgiram com grande visibilidade nessa questão da pandemia. A navegação comercial, ela acontece, né? Ela continua existindo independente da pandemia, né? Voltando para o caso da perspectiva das pequenas marinas, dos iates e tudo. Aí, nessa questão, a gente vê essa conjuntura de disputa entre o governo federal, as prefeituras e os estados, porque, de certo modo, competiria a Marinha do Brasil, eu vou falar isso um pouco mais para frente, legislar sobre esse fechamento ou não do trânsito marítimo, mesmo que sejam de pequenas embarcações ou embarcações para recreio, tá? E com a perspectiva
do Supremo Tribunal Federal de dar o poder para estados e para prefeituras de legislar sobre questões em relação à pandemia, a gente vê essas prefeituras fechando essas marinas, né? Esse fechamento inicial, num primeiro momento, ele é visto como uma questão puramente sanitária, mas ele gera problemas econômicos. A gente tem cidades, como é o caso de Ilhabela e como é o caso de Angra dos Reis, por exemplo, que vivem do veranismo náutico, né? Que a principal questão da atração para o turismo está muito voltada para o mar. Essas prefeituras foram, ao longo do tempo, fazendo flexibilizações dessas restrições. Em contrapartida, se a gente pensa um ambiente marítimo, seja da terra para o mar, ou seja do mar para a terra, o grande ator brasileiro é a Marinha do Brasil, né? Apesar de saber das competências legais que a Polícia Federal tem nas nossas águas interiores, quem legisla sobre as questões de segurança aquaviária, na perspectiva brasileira, é a Marinha por meio das suas capitanias, né? Então, as capitanias dos portos, elas representam uma autoridade portuária e também a gente tem a perspectiva da Marinha legislando como autoridade marítima. Eu vou falar disso um pouco mais para frente. Para resumir essa perspectiva da terra para o mar, vale a pena dizer que a Marinha, em nenhum momento, ela restringiu o uso dessas embarcações, seja para esporte, seja para recreio, seja para comércio, né? Apenas a Marinha, a gente observa no site da Marinha, algumas medidas foram sugeridas na forma de precaução para conter o vírus. Passando da perspectiva da terra para o mar, eu queria falar sobre a perspectiva do mar para a terra, né? Além dessa ideia inicial que eu apresentei, mas o meu barco ele pode ser a minha casa de veraneio. Uma outra perspectiva, quando a gente analisa o olhar do mar para a terra, é as pessoas dizerem, bom, mas então, os navios, eles promovem, ou os barcos, eles promovem um deslocamento. Só que nessa lógica do mar para a terra, a gente não tem só o deslocamento. A gente tem várias instalações marítimas que são fixas no ambiente marítimo. Eu vou falar um pouco mais disso, né? Essa questão das instalações marítimas é muito importante na visão brasileira, porque a nossa frota de navios que fazem deslocamento é pequena, se comparada com o número de instalações marítimas para recursos energéticos, para a exploração de recursos energéticos offshore, o número é muito maior. Então, assim, se a gente está falando dessa perspectiva brasileira, vale a pena a gente olhar mais para as instalações marítimas e um pouco menos para os navios que fazem deslocamento, né? Na minha perspectiva, alguém pode dizer assim, mas esses navios, eles não são eles não têm uma similaridade com um avião e com um ônibus como um meio de transporte? Na minha perspectiva de análise acadêmica, não. E eu vou dizer por quê. Basicamente porque o tempo de deslocamento, né, o tempo que o indivíduo ou que o próprio vírus fica dentro daquela estrutura é muito mais longo, né? A gente não tem muito noção disso. Por exemplo, um navio mercante que sai da China ou que sai do Brasil para chegar à China ou que sai da China para chegar ao Brasil, ele pode levar de 30 a 45 dias, né? Então, de 30 a 45 dias, se a gente pegar 45 dias, a gente teria 3 ciclos, né, de 15 dias, que é o período de, vamos dizer assim, de quarentena do vírus. Se a gente passar do navio mercante para o navio de recreio, vamos dizer assim, que é o cruzeiro, esse período cai para 15 dias, né? Mas ainda é um período muito grande. Se a gente pensar que um voo Santos-Lisboa leva 9 horas, comparado com um cruzeiro Santos-Lisboa, que leva quase 15 dias, essa perspectiva de tempo, de aumento do tempo é bem relevante, né? Ao mesmo tempo, quando eu faço essa análise do mar para a terra, eu tenho que olhar que tipo de embarcação eu estou falando. Se é um cruzeiro, se é um cargueiro, se é um petroleiro, se é uma pequena embarcação. Essas características vão influenciar em medidas contra a pandemia, né? Vários países tomaram medidas bem drásticas para poder permitir ou não o atracamento desses navios nos seus portos e, mais ainda, medidas muito mais restritivas para o desembarque das pessoas que estavam nessa estrutura marítima dentro do seu solo, né? No caso do Brasil, a gente observa 3 atores muito relevantes. Esses 3 atores já atuam no tempo
de dia a dia, né, normal, para além da pandemia, mas na pandemia o grande ator que surge é a Anvisa. Né? Além da Anvisa, com a perspectiva da saúde, a gente tem a Polícia Federal com a perspectiva da imigração e tem a Receita Federal com a questão da aduana. Tá? Na perspectiva dos navios de carga e das plataformas, a gente observa no caso do Covid uma produção muito grande de diretrizes, de normativas da Anvisa, principalmente com foco no embarque e desembarque da tripulação de navios, né? Por exemplo, os estrangeiros eles foram proibidos de desembarcar no Brasil, mas é importante a gente falar que a troca da tripulação desses navios ou dessas plataformas, ela é feita por um deslocamento permanente, né? No caso, por exemplo, das plataformas de petróleo brasileira, a quantidade de estrangeiros trabalhando é muito grande, né? Então, essa prerrogativa de ser um estrangeiro e estar proibido, ela deveria ter sido olhada de outro jeito, porque, na verdade, ele é um estrangeiro, mas ele é um trabalhador estratégico para o Brasil, né? Ao mesmo tempo, a gente vê dentro dessa lógica, tanto das plataformas, que nem todas são plataformas vamos dizer assim, nacional, ou seja, com uma perspectiva da empresa que a administra ser brasileira, a gente tem muitas influências das megacorporações marítimas, se é que eu posso dizer assim. Fazendo a minha pesquisa, eu vi várias e várias normativas que inicialmente eu achava que eram produzidas por estados e não, eram produzidas por essas companhias marítimas. Por exemplo, a gente observa a da Masud, a gente observa outras normativas que foram produzidas para o contexto da pandemia por empresas de seguro marítimo. Então, a gente tem uma disputa toda entre o Estado, né, e essas grandes corporações. Como a Manuela colocou, no caso da perspectiva de saúde, a gente tem procedimentos para saneamento, procedimentos para sanitização, procedimentos para desinfecção. Traduzir essas palavras para o português não é tão fácil, né? Na língua inglesa, às vezes a gente tem um único termo que, quando a gente transforma nas questões de saúde brasileira, a gente observa uma multiplicidade de interpretações, tá? Esse desembarque de tripulantes pela Anvisa no solo brasileiro, ele foi renovado, né? A gente tem uma primeira normativa no fim de março, uma segunda normativa no fim de abril e agora uma nova normativa no fim de maio, né? Essa proibição do desembarque, no caso brasileiro, assim como no caso norte-americano, até mesmo no caso chinês, eu vou falar um pouco mais sobre a particularidade da China mais para frente, ela gera uma logística muito mais complexa e imensa do que no dia a dia, né? Porque, por exemplo, no caso do Brasil, a gente tem em torno de 40 portos. Então, você precisa de uma coordenação, você precisa de um diálogo entre a autoridade marítima, no caso a Marinha, e os órgãos de saúde, no qual o principal é a Anvisa, mas também as questões da imigração, que envolvem a Polícia Federal e até algumas outras questões que envolvem a Receita Federal. Partindo do princípio de uma coisa que a Manuela falou, é que a OMS, e depois a gente vai ver também como um ator internacional relevante nesse caso do ambiente marítimo, a Organização Internacional do Trabalho, elas são recomendatórias, né? Elas criaram normativas para essa perspectiva do ambiente marítimo, mas cabe ao país adotá-las ou cabe ao próprio país aplicá-las ajustadas à sua realidade. Isso é muito característico, né? Então, puxando um pouco mais, além da Anvisa, além da Receita Federal, da Polícia Federal e da Marinha do Brasil, nesse cenário, no âmbito brasileiro, a gente tem influência nessa perspectiva mar-terra da Organização Marítima Internacional, que é como se fosse uma autoridade marítima mundial, né, que cria várias legislações sobre a perspectiva de safety security, né, de segurança no sentido mais estrito e no sentido de proteção dos indivíduos no ambiente marítimo. Então, a Organização Marítima Internacional é um ator que legisla sobre isso, a Organização Mundial da Saúde, como a Manuela falou, e a Organização Internacional do Trabalho, né? Eu achei interessante nessa minha perspectiva, nessa minha pesquisa para essa live de hoje, o quanto que a OIT surge como um ator relevante no Maritime Labor Issues, né? Ela tem, desde 2006,
produzido documentos para tentar melhorar a qualidade desse Maritime Labor Issues, porque se a gente tem problemas no trabalho internacional, ou seja, nessa perspectiva de ambientes de trabalho que é transnacional, no ambiente marítimo, isso é muito mais característico. Vou falar disso um pouquinho mais para frente, né? Então, a gente tem normativas conjuntas que começam a ser produzidas entre a OMS, entre a OIT e entre a IMO, a partir do meio de abril, né? Alguns portos pelo mundo, eles foram de fato fechados, então a gente observa terminais de container em Houston, nos Estados Unidos, sendo fechado, vários terminais na China sendo fechado, hub points, né? No caso Singapura, a Malásia, a Holanda, né? Então, essa perspectiva de fechamento dos portos, ela gera um impacto no navio e no mar. Eu vou falar disso um pouco mais para frente. No caso brasileiro, só para fechar um pouco essa perspectiva do transporte comercial, os portos estão operacionais, né? A gente observa que essa logística portuária brasileira continua funcionando, independente da pandemia, mas que vários acessos, tanto de atracamento do navio como do fluxo de pessoas, foram construídos, né? Por uma perspectiva de saúde. A mesma coisa acontece no mundo. Em alguns países de forma mais restrita, em alguns outros países de forma mais flexível. Só para terminar essa perspectiva do mar para a terra, eu gostaria de falar sobre os navios de cruzeiro, né? No caso dos navios de cruzeiro, é muito característico, e a gente observou isso no Porto de Santos, no Porto de Recife, em alguns outros portos, esse não era a principal questão no início, mas foi uma questão que ganhou muita visibilidade, porque essas pessoas que estavam no cruzeiro, elas foram impedidas de desembarcar. E mais do que isso, o grande público-alvo, assim, mas se a gente fizer uma pesquisa, quem são as pessoas que viajam de cruzeiro, pelo mundo, né, a gente tem uma característica muito intensa de idosos. Então, essa questão do fluxo marítimo nos navios de cruzeiro ainda tem um outro agravante, que é o público. Né? Um público que caracteristicamente é muito mais afetado pelo Covid. Da mesma forma que para os navios comerciais, a Anvisa também produziu várias orientações em relação aos navios de cruzeiro, tá? Como eu falei, algumas autoridades marítimas ou portuárias, como foi o caso de Singapura, da Malásia, fizeram restrições também para esses navios de cruzeiro. E essa perspectiva da terra para o mar, do mar para a terra, né, ela precisa considerar algumas questões que para eu chegar na parte do mar para o mar, né? Primeiro, o tipo de embarcação que eu estou falando, isso eu já falei um pouquinho. Outra perspectiva é a multiplicidade de nacionalidades, né? Por isso que a gente fala de fluxos transnacionais. Não é só porque está ligando um país ao outro, e sim porque aquela estrutura de transporte, ela tem no seu interior pessoas, indivíduos, profissionais do ambiente marítimo de múltiplas nacionalidades. No caso do Brasil, essa ponte ou esse ponto de contato entre o mar e a terra, ele é feito pela Marinha, como eu disse, mas com outros atores, como a Anvisa, a Polícia Federal e a Receita. No caso da Marinha do Brasil, a gente tem duas vertentes, vamos dizer assim, de atuação. A autoridade portuária, que faz a gestão do porto, e a autoridade marítima, que faz de forma de delimitação geográfica, uma atuação no ambiente marítimo na área das nossas águas jurisdicionais brasileiras, se é que eu posso dizer assim, até a nossa zona econômica exclusiva, e aí vale a pena falar um pouco sobre a Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar, que é uma convenção que foi finalizada em 1982 e entrou em vigor em 1994. Alguns acadêmicos colocam essa convenção como um documento que territorializa o espaço marítimo, ou seja, pega as legislações, doutrinas, todas as questões do ambiente terrestre e joga ou replica para o ambiente marítimo. A gente percebe que não é bem assim, né? Porque um estado ele tem competências diferentes dependendo da área, né? A competência da autoridade marítima no mar territorial, ela tem prerrogativas diferentes da zona econômica exclusiva, e também a gente tem áreas no mar
que são consideradas águas internacionais, tá? A Convenção das Nações Unidas, ela tem algumas lacunas, mas ao mesmo tempo ela coloca questões que envolvem jurisdição penal, que envolvem jurisdição civil, e a convenção traz uma coisa importante que vale muito para a gente analisar agora, essa perspectiva do mar para o mar, que é a jurisdição de bandeira do navio, né? Se o navio tem uma bandeira brasileira, a gestão de algumas questões bem relevantes nesse contexto de pandemia é feita pelo Brasil, né? Essa questão que eu falei um pouquinho antes, só para a gente entrar nessa perspectiva do mar-mar, da perspectiva transnacional do tráfego marítimo, ela é muito interessante pelo seguinte, né? Eu me lembro de uma apresentação que eu assisti na Escola de Guerra Naval em 2014, na qual o comandante, que à época era o comandante do tráfego marítimo brasileiro, e ele colocava, por exemplo, que a gente observa cargueiros na qual o armador é sueco, os oficiais do navio são dinamarqueses, quem faz a segurança da carga é a Grã-Bretanha, a tripulação é indiana ou grega, a carga é americana e alemã, mas quem faz o seguro do navio, diferente do seguro da carga, é uma empresa belga. Então, assim, essa transnacionalidade do navio cargueiro, ela é muito característica. Isso também se replica nos petroleiros, vamos dizer assim, e nas estruturas de exploração offshore, né? Então, no contexto da pandemia, nesse ambiente mar para o mar, a gente também tem a atuação da Autoridade Marítima Brasileira, no caso a Marinha, a gente tem a atuação da IMO, que é a Organização Marítima Internacional, vamos dizer assim, uma autoridade marítima mundial, mas a gente tem, como a própria Manuela colocou e a Beatriz complementou, lobbies, né? Então, a gente tem um lobby dessas empresas marítimas atuando muito fortemente para tentar minimizar os efeitos do coronavírus dentro do transporte marítimo, mas, ao mesmo tempo, não tem que gastar muito dinheiro. Entendeu? Então, eu vou ter que aplicar aquelas recomendações da OMS, da Organização Mundial do Trabalho, da própria IMO, sem gastar muito, né? A perspectiva do dia a dia para um tempo, né, que a gente não tem pandemia, ela já exige muita certificação do transporte marítimo. Certificação de quem está trabalhando no ambiente marítimo, certificação do navio, certificação da plataforma, que é uma estrutura fixa, vamos dizer assim, né? E nessa lógica, vale a pena a gente também fazer um resgate histórico, que desde a década de 80, o número de navios, né, sejam cargueiros, sejam petroleiros, sejam as próprias instalações fixas, né, offshore, só aumenta. Então, essa amplitude de recorte que a gente está fazendo, ela é hoje muito, muito maior do que era na década de 80. No caso dos cruzeiros, isso também é bem interessante. A gente observa um resgate do que acontecia muito até 1940, 50, antes do avião ter sido criado, da utilização do transporte marítimo como uma forma de recreio, tá? Ao mesmo tempo, né, esse crescimento ele é tanto como navios cargueiros, como petroleiros, como cruzeiros. Há algumas estimativas que a quantidade de carga também não para de crescer, então quer dizer assim, a gente não está falando só do aumento do número de estruturas de deslocamento, mas sim o aumento do número de carga que é transportada naquela perspectiva, né? Falar sobre quem está trabalhando nesse navio ou quem está trabalhando nessa estrutura de petróleo não é uma coisa tão fácil. Assim, eu fui pesquisando e a gente encontra algumas perspectivas de análise mais profunda desse recurso humano. No caso da União Europeia, isso é muito interessante, né? A União Europeia faz mapeamento ano a ano. Então, por exemplo, eu observei que a European Maritime Safety Agency, que é uma agência de proteção marítima europeia, vamos dizer assim, ela tem mapeamentos anuais, né? Mas falando especificamente sobre essa transnacionalidade do recurso humano, né? No caso dos oficiais, se é que eu posso dizer assim, aqueles
empregados, aqueles recursos humanos que estão no navio e que requer uma formação para aquela atividade muito mais estruturada, a gente observa, no caso europeu, muitos nacionais da Grã-Bretanha e do Reino Unido. Só que no mesmo contexto europeu, a gente observa nesses navios uma utilização intensa da mão de obra de menor formação, se é que a gente pode dizer assim, de filipinos, de malaios. Então, assim, no própria estrutura do navio, no ambiente marítimo, a gente tem vamos dizer assim, uma hierarquia de nacionalidades, uma hierarquia de classes de nacionalidades. Tá? É engraçado a gente falar sobre isso quando eu falo na perspectiva das empresas, né? Um ator que surge, que um ator que a gente em geral deixa de lado e que às vezes é escondido, que são os gregos, né? Os gregos ainda possuem, a Grécia hoje ainda possui os grandes armadores gregos, né? Então a quantidade de navios que são de armadores gregos tem uma preponderância muito grande. Então, assim, a gente vê um ator que não tem tanto peso no cenário internacional, que a Grécia passou por crises econômicas recentes, né, e muito intensas, surgindo como um ator importante. O caso japonês, a mesma coisa, né? No caso japonês, os navios japoneses têm toda uma disputa nacional entre proibir ou permitir a inserção de filipinos, de indonésios, e no caso do Japão, a gente observa que logo que o coronavírus começa a aparecer no ambiente marítimo, a primeira medida estatal japonesa é proibir esses filipinos, esses indonésios e os próprios chineses de desembarcarem nos seus portos, tá? Uma outra questão importante, fazendo uma partezinha sobre a perspectiva de gênero, né? Esses dados da agência europeia mostram que a participação do universo feminino ou do gênero feminino nesse ambiente de navio ou de plataformas de petróleo é muito pequena, né? Em muitos casos ela fica entre 3% e 5%, então é uma estrutura que a gente está falando de maciçamente de homens, né? Na faixa de 30 a 45 anos, até tem algumas nacionalidades com uma perspectiva um pouco mais nova, né? Os filipinos a gente observa na faixa etária dos 20 anos. No caso do Brasil, devido a uma baixa formação de marítimos, a gente tem das nossas estruturas marítimas, sejam plataformas de petróleo, sejam os poucos navios de bandeira brasileira, uma porcentagem de nacionais, ou seja, uma porcentagem de brasileiros muito pequenas. Então, essa questão dos malaios, dos filipinos, no caso das plataformas de petróleo, dos chineses e dos indianos, muito intensa, né? Então, mesmo na perspectiva brasileira, a gente tem essa transnacionalidade do empregado no ambiente marítimo. Como eu falei, a perspectiva das empresas, né? Sejam os armadores gregos, sejam empresas como a Mediterranean, como a Maersk, tem uma QCMA, a gente tem várias listas dessas mega corporações que trabalham pelo mundo inteiro na logística do comércio marítimo, tá? Deixa eu observar aqui uma questão interessante quando a gente faz essa análise do mar para o mar é a perspectiva chinesa, né? Hoje, a questão do transporte marítimo, ela tem a sua base como o supply chain na China. Então, quando o coronavírus ele chega na China em janeiro, a gente já observa uma redução desse comércio marítimo, não porque o comércio marítimo quer parar de fluir, mas sim porque ele não tem suprimento. Como a supply chain da China é, em muitos lugares, interrompida, então esse navio não tem como levar um produto da China para a Europa, né? Então, assim, a perspectiva do mar para o mar, ela também se influenciou pela cadeia econômica, pela cadeia produtiva no contexto chinês. Isso hoje já está sendo revertido, né? Mal comparando, a gente também observou isso no tsunami de Fukushima, porque a região de Fukushima, no Japão, as indústrias dali produziam muito a
aparelhos eletrônicos, computadores, televisão. E quando o tsunami de Fukushima acontece, esse supply chain também é, de certo modo, interrompido. Mas numa perspectiva muito menor do que a gente observa na China hoje. Tá? Então, essa questão é importante a gente falar desse ambiente do mar para o mar, da questão dos recursos humanos, né? E dos recursos humanos como alguém que sofre por causa do coronavírus, né? Como eu falei, vários terminais de entrada de produtos na União Europeia proibiram o atracamento de navios chineses, mas mais do que isso, né? Porque essa proibição é uma proibição que, de certo modo, foi restritiva e muito pontual. As proibições para o desembarque de recursos humanos e pela substituição da tripulação, ela ainda é muito presente hoje, tá? Talvez por uma perspectiva de quem seja esse tripulante, eu acho que esse quê do vírus chinês, do trabalhador do navio filipino, então essa questão da nacionalidade de maior valor ou da nacionalidade de menor valor se apresenta um pouco no contexto europeu, mas também se apresenta no contexto norte-americano, mas ao mesmo tempo a gente percebe que nem a União Europeia, né, nem os países que compõem a União Europeia, nem os Estados Unidos conseguem viver sem esse fluxo marítimo de domínio, vamos dizer assim, chinês, mas de mão de obra asiática, né? Para concluir a minha fala, eu queria falar sobre duas perspectivas que não são o foco desse trabalho, que, em geral, os alunos de Relações Internacionais não pensam muito, mas que, para mim, são muito relevantes, porque é a área que normalmente eu pesquiso, né? Primeiro é a perspectiva do coronavírus nos navios militares, né? Como a gente historicamente pode resgatar, né, a divisão naval da Marinha do Brasil na Primeira Guerra Mundial em 1914 e 1918, ela sai com embarcações do Brasil para a Europa e ela não chega a entrar na Primeira Guerra pela gripe espanhola. Então a gente vê a Marinha do Brasil ou a estrutura naval brasileira sendo afetada no seu centro, ou seja, nos seus recursos humanos por causa da gripe espanhola, que é muito parecido com o que a gente observa hoje, né? A gente vê uma disseminação do coronavírus em porta-aviões nucleares americanos, num navio brasileiro que estava atracado aqui no Rio, né? Então, essa perspectiva do coronavírus, ela também está afetando a estrutura militar marítima ou a estrutura militar naval, né? Isso tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e até mesmo na China e outras potências como a Índia. E para fechar mesmo, eu queria só observar uma questão que foi muito ressaltada pela mídia e pelas redes sociais, que é a perspectiva de uma desinfecção do ambiente marítimo, né? Nos últimos anos, nos últimos 5 anos, a gente tem falado muito na perspectiva ambiental do mar, né? Seja pelos dejetos industriais, como foi a crise, por exemplo, da SEDAI aqui no Rio, no início do ano, seja pelos plásticos, né, que de certo modo afetam as tartarugas e todos os outros animais marinhos, né? E essa questão da contenção ou da redução da sociedade, do desenvolvimento industrial da sociedade para o ambiente marítimo, ela é uma salvação. Então, a gente consegue observar, e aí eu vou fechar minha fala, uma baía da Guanabara mais limpa, né? Uma praia de Botafogo na qual a água se torna cristalina. Então, eu queria fechar essa primeira ideia falando que isso é ruim economicamente, isso é ruim no âmbito da saúde, isso é ruim no âmbito social, mas o meio ambiente, de certa forma, agradece essa redução do desenvolvimento da sociedade durante o coronavírus. Bem, é isso. Muito obrigada. Maravilha, Daniele. Nossa, muito obrigada. Nós que agradecemos. Foi muitíssimo interessante, né? Também fiquei te ouvindo aqui pensando sobre diversas questões. Acho que de uma maneira geral está dentro aí do que vocês duas falaram, tanto você quanto a Manuela,
Eu acho que é um grande dilema, né, entre as questões de soberania e os regimes como um todo, e a governança como um todo. Você falou aí da OMS, você falou da OIT, você falou da IMO, né, e como que tudo isso coexiste com as regulações domésticas, aqui do caso brasileiro, da Marinha Brasileira, e como que a gente consegue dar sentido a esse grande emaranhado de regras, normas e etc., que de certa forma estão regulando esse setor marítimo específico, assim como a Manuela falou do setor da saúde, né? Mas, como uma boa teórica que eu sou, os meus alunos sabem que eu sou muito teórica, né? Eu fiquei te ouvindo aqui, eu achei muito interessante quando você fala sobre... Já estava pensando sobre isso ontem, quando a gente conversou, e hoje eu fiquei pensando mais ainda, né? Quando você abriu a fala falando sobre os porões do navio, como aqueles que vão carregar as mazelas, as doenças, antes desse momento que a gente tem essa maior interconexão, essa maior globalização, se é que a gente pode dizer assim, e em especial quando você toca na questão da transnacionalidade, né, desses navios como talvez um microcosmo daquelas dinâmicas que a gente pode tratar nas teorias de relações internacionais, que são as dinâmicas de centro-periferia. Né? Quando a gente pensa que o armador é de um país industrializado, normalmente europeu, que a empresa de seguro é também ou europeia ou estadunidense, e que normalmente a força de trabalho vem de um país do sul global. Né? Então, como que essas estruturas de desigualdade também, e como você disse no início, pode parecer que não tem a ver com a pandemia, com relações internacionais, mas tem tudo a ver, né? Porque a gente está verificando essas mesmas estruturas sendo reproduzidas em um nível micro, que não micro, é claro, um nível gigantesco, né, dessas questões marítimas, mas como que elas também estão lá, estão em todas só as com a esferas, perspectiva que, como isso dinâmicas. acontece no mar, né, a visibilidade disso para a sociedade em geral é muito pequena, né? É muito pequena. As Sim, pessoas não têm noção de que, na verdade, aquilo dali é uma transnacionalidade na sua essência, com todos os seus conflitos. Sim, justamente. Né? Então, assim, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Como que a gente está o tempo todo vendo esses conceitos, essas ideias sendo replicadas na realidade, né? Acompanhando em tempo real como isso se verifica. E aí a gente teve a oportunidade de acompanhar isso a partir da pesquisa de vocês. Então, interessantíssimo. E só para fechar aqui a minha fala, que eu acho que o mais importante de tudo é a gente ouvir as perguntas também do pessoal que está assistindo, dos alunos que estão nos assistindo, né? No finalzinho que você falou sobre essa questão da interação entre o coronavírus como uma questão de segurança, como a gente fala nos estudos de segurança não tradicional, né, que está muito mais voltada à segurança humana, à segurança do indivíduo, que entra para a agenda de segurança internacional de maneira mais forte depois de 1994, quando a gente passa a lidar com o conceito de segurança humana, porque até então a gente estava tratando com o conceito de segurança a partir de uma lógica estadocêntrica e militarizada, etc. Mas como que essa ameaça não tradicional de segurança, ela afeta também o setor hard de segurança, se é que a gente pode dizer assim, o setor militar, como você falou aqui no que diz respeito à participação brasileira, né, que acabou não participando da guerra por conta de uma pandemia. Isso é engraçado porque isso vem junto com um estereótipo, um mito, né, de que o soldado não é afetado pelo agente externo, né? O nosso presidente recentemente falou isso, que ele não teria o coronavírus porque ele era um atleta, porque ele era um militar, né? E a gente observa exatamente nessas embarcações militares o mesmo tipo de estrutura, independente se a pessoa tem treinamento, se a pessoa tem uma qualidade de saúde boa, se ela tem condições físicas melhores que a maior parte da sociedade, se ela não tem comorbidade. Então, essa perspectiva. A Manuela queria fazer um comentário. Só que, Manuela... Sobre isso, você falou isso, a questão do militar, me chamou uma outra atenção. O DDT, foi descoberto que o DDT funcionava para combater malária justamente durante a Segunda Guerra Mundial, no fronte asiático, por conta dos soldados americanos. Isso foi usado pelo exército americano para depois ser expandido. Então, mito completo. E é engraçado porque a gente observa, né? Eu acho que o coronavírus, ele tem um quê de Netflix, vamos dizer assim, mas um quê de série, né? Porque a gente observa essa questão que a Manuela está falando em vários episódios de série, né? O bioterrorismo, a questão do militar como grande
inatingível, inalcançável, né? Aquele que não vai ser influenciado pelas questões de saúde. E a gente percebe que isso funciona na série, mas no mundo real ela tem novas atribuições, né? Então, assim, o cinema e Hollywood tem muito papel nesse imaginário, né? Olha, ouvir vocês é muito bom, né? Eu poderia ficar aqui, tipo, disfarçada de planta, né? Por uns 2 dias ouvindo vocês, porque realmente é muito esclarecedor, né? Uma coisa me trouxe, assim, aquela sensação de que existem tiradas que são muito oportunistas nesse mundo, né, que a gente está vivendo atualmente. Então, ouvindo todas as três falarem, né, da soberania, né, como acaba sendo um grande dilema num momento como esse que a gente está vivendo, né, dar mais poderes a uma OMS, porque isso esbarraria na soberania de alguns estados, que, por sua vez, né, já entendem que entregaram já o suficiente de suas soberanias, ou já estão no limite. E aí, esse dilema da soberania, ele aparece sempre quando o debate ele não tem como continuar, né? Porque enquanto ele tem como continuar, eu vejo, isso é um olhar, obviamente, de uma historiadora, né? Eu enxergo, por exemplo, a transnacionalidade como uma fratura soberania. Porque se você tem uma embarcação, um navio, né, com tamanha diversidade de interesses, né, seguro é de um país, a tripulação é de outro, a carga é de outro. Então, não me parece aí ser uma grande preocupação, né, a questão de quem vai decidir ou de quem é, né, a posição final no momento de uma crise, né? Então, sempre me dá a sensação de que a soberania surge, né, como tema a ser colocado na mesa, né, quando não há mais o que se discutir e os interesses são, digamos, maculados, né? E aí surge o impeditivo da soberania. Isso é uma percepção, isso é só uma reflexão. A gente sabe que a soberania é um princípio basilar, né, do Estado, e o princípio da não intervenção, que nasce dentro dessa lógica, né, ele implica em segurança mútua, né, porque nem você vai intervir, né, para que você não sofra a intervenção. Então, trata-se de um grande pacto que se tenta preservar por uma questão de segurança coletiva, ou por uma questão de, né, existência do mundo ocidental, digamos assim. Agora, é curioso, né, como, por exemplo, a gente esbarra em dificuldades que são dificuldades urgentes, que implicam em vida de pessoas, e aí, se é o malaio ou se é o inglês, né, a morte ela vem, né, porque o vírus ele está trazendo isso, né, quando chega nesse momento que é preciso, de fato, deliberar por algo maior, por um bem maior, né, a soberania parece ser um óbice, né, ou pelo menos a resposta oportuna para proteger alguns interesses específicos. Ao mesmo tempo, ninguém está disposto a abrir mão dela, nem eu estaria aqui defendendo a abertura da soberania, né? Então, assim, de fato um dilema, que é um dilema complexo, né? E que mexer nisso esbarraria em todo um valor, que é um valor que implica a ciência política, que implica as relações como um todo, né? Então, eu me vejo diante de algo muito mais complexo,
né? Porém com informações suficientes para fazer uma reflexão saudável, sadia, né? Poder entender o nível de dificuldade, às vezes, de uma tomada de decisão. E eu agradeço muito, 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 muito mesmo a Daniele por essa fala, porque realmente a Daniele é um poço de informações. A professora Daniele, ela tem, de fato, ela é uma enciclopédia, realmente ela é uma estudiosa, ela nasceu para isso, né? E é uma coisa invejável a capacidade que ela tem de apresentar dados, e é muito bom. Eu não tenho muita chance de conversar com ela no âmbito acadêmico, então, para mim, é sempre muito esclarecedor. Obrigada, Daniele. Beatriz, você Foi um acha prazer, Verônica. O prazer é todo meu. A gente tem aqui algumas questões. Eu vou passar. A Bia, de repente, pode ler algumas questões, enquanto eu vou colocando aqui o e-mail, tanto da professora Manuela quanto da professora Daniele. Vou botar uma legenda, um banner com e-mail, caso vocês tenham alguma pergunta não possa ser respondida, ou vocês tenham dúvidas mais para frente, elas estão super à disposição para ajudar vocês a sugerir uma leitura, uma coisa desse gênero, ok? Beatriz, pode ser? Claro, vamos lá, gente. Ó, temos aqui uma pergunta da Fernanda Amante, minha aluna orientanda. Tem uma pergunta para as professoras. Como vocês enxergam as organizações internacionais no pós-crise? Continuaremos com a tendência de enfraquecê-las ou haverá uma refundação? Essa aqui seria uma pergunta. A Solange, que é a nossa professora aqui do curso, está dizendo que o David Z, oceanógrafo, relata que não há necessariamente uma redução da poluição na Baía de Guanabara, mas o assoreamento. Você sabe se existe alguma preocupação da Marinha brasileira em relação a isso no pós-pandemia? O Vinícius está aqui comentando também, nosso aluno do curso. Na prática, os Estados Unidos são acusados de pirataria e desvio de equipamentos que iriam para a Alemanha, França e Brasil. É mais um comentário, não é tanto uma pergunta. E aí o Juan, nosso aluno também aqui do curso, da Barra, está perguntando para a Daniele e para a Manuela, esses lobbies se adequariam às medidas que organismos como OMS ou OIT poderiam sugerir? Vocês veem perspectiva desses organismos multilaterais se fortalecerem com a pandemia? Que aí também, fazendo uma pergunta, também indo na mesma linha da Fernanda, sobre se a gente tem alguma perspectiva aí pós-pandemia de refundação ou enfraquecimento dessas organizações multilaterais. Posso começar? Ou Manuela quer começar? Pode começar. Antes de eu responder essas questões, eu queria só fazer uma parte em relação à questão da soberania que a Verônica colocou, né? É interessante no ambiente marítimo a gente perceber que essa soberania, ela se apresenta soberania sobre a carga, soberania sobre o navio, soberania sobre os recursos energéticos, mas a gente não observa uma soberania sobre os recursos humanos, né? Então a gente vê Singapura, Malásia, China, Brasil, Estados Unidos brigando ou tentando impor a sua voz, a sua soberania sobre aquela embarcação ou sobre aquele porto em relação ao produto e não em relação às pessoas, né? E aí eu pego essa questão das pessoas para responder essa questão das organizações internacionais. Na minha visão, no ambiente marítimo, o ganho das organizações é porque essas organizações, recorrentemente, elas tentam mostrar assim, não é só o navio, não é só a carga, há pessoas ali. Se você não tiver aquelas pessoas ali, aquele navio não vai se deslocar, para além de qualquer visão futurista de navio autônomo, né? Porque hoje agora isso virou moda. Daqui a pouco a gente vai ter cargueiros saindo da China e chegando no Brasil de forma totalmente autônoma, na visão futurista. Na minha visão, isso não é tão simples. Mas essa perspectiva da soberania, ela precisa ser ampliada
né, os estados nacionais precisam olhar para a sua soberania não só sobre os recursos, mas sim sobre os recursos humanos, né? E no caso do ambiente marítimo, a gente vê como a IMO, como a Organização Internacional do Trabalho, como a OMS, recorrentemente falam, olhem para as pessoas e não só para as cargas, olhem para as pessoas e não só para os navios, né? Então, no dia a dia, antes da pandemia, essas organizações já tinham esse papel. E eu acho que no pós-pandemia elas vão ter muito mais. Eu concordo com a Manuela isso, né? Essa crise mostra, olha, eu vivia dizendo para você que você tem que olhar para as pessoas. O mundo não existe sem as pessoas, né? Então, eu acho que isso vai ganhar força. Mas, ao mesmo tempo, o lobby das empresas é muito forte, né, nessa questão do ambiente marítimo. Então, essas grandes corporações, elas estão ali sentadas, né, influenciando a decisão das instituições multilaterais. Então, eu não sei o que a Manuela pensa disso em relação à saúde, por exemplo, com as megacorporações farmacêuticas, mas na questão do ambiente marítimo, o lobby tem um peso muito grande, e tem um peso muito grande historicamente, assim, desde quando os navios deixam de ser a vela, passam para vapor e depois para óleo diesel e essas questões todas, né? A gente chega na ideia dos navios nucleares, então é uma perspectiva histórica, se é que a gente pode falar, né? Então há um lobby que, de certa forma, sobrepõe essa questão nacional, ou às vezes usa essa questão nacional para seu favor, né? As empresas chinesas influenciam o governo chinês a atuar no âmbito do Conselho de Segurança ou no âmbito da Assembleia Geral, né? Sobre as questões do ambiente marítimo que a professora coloca, eu me lembro que eu já participei de 2 congressos de direito do mar, e a questão do direito do mar é uma das poucas áreas que estuda o ambiente marítimo, que chama o meio ambiente, ou que chama os pesquisadores do meio ambiente marítimo para conversar, né? Porque, em geral, quando a gente fala do mar, de fato, o meio ambiente é um apêndice. O meio ambiente marítimo é um apêndice, muito mais do que o terrestre, né? A gente tem uma história de 50 anos de valorização educacional no ambiente escolar da Amazônia, mas eu aposto que 98% dos estudantes brasileiros nunca ouviram falar de Amazônia Azul, que é a nossa área marítima, né? Sobre a questão da poluição na Baía de Guanabara, aí a seara é muito complexa, porque as questões de safety, talvez eu possa incluir a perspectiva de poluição ambiental, e a questão do security já é complexa, porque a gente tem uma disputa entre a Polícia Federal, entre as polícias militares e entre a Marinha do Brasil, para quem vai fazer a segurança, no termo security, da Baía de Guanabara. No ambiente safety, a questão ainda é eu diria muito mais complexa, porque a gente tem o INEA atuando, a gente tem o IBAMA atuando e todas as outras instituições que têm a perspectiva ambiental. De certo modo, sobre a perspectiva da Baía de Guanabara, né, o que eu queria falar é o seguinte: em geral, baías sofrem consequências do transporte marítimo. Não é tão raro a gente observar óleo boiando na Baía de Guanabara porque um navio indevidamente lavou os seus tanques e jogou aqueles dejetos na Baía de Guanabara. Isso é uma questão que essas organizações internacionais também atuam, né? Então, assim, eu acho que essa despoluição da Baía de Guanabara, quantos por cento isso representa, eu de fato não sei, né? Porque não é a minha linha de pesquisa ambiental. Mas essa diminuição do fluxo marítimo, muito por causa da pandemia, melhora a qualidade, né? As próprias embarcações de recreio, né? Elas também não passam pelas inspeções ambientais, né, de meio ambiente, de poluição ambiental, né? A gente sabe bem como isso funciona para carros, né? Aqui no Rio a gente teve aquela legislação de medir poluição, depois tirou. Então, essa perspectiva ambiental, eu ressaltaria dizendo que sim, eu acredito que a diminuição do fluxo melhorou a qualidade da Baía de Guanabara, mas não foi só isso, mas que, infelizmente, para além da pandemia, a questão ambiental no meio ambiente marítimo vai continuar sendo um apêndice, vai continuar sendo invisível. Obrigada. Bom,
Então, reagindo aí à pergunta, eu acho que a questão sobre a cooperação, ela vai um pouco na direção do que eu tinha dito antes, né? Ela vai depender muito de quem esteja à frente. Se vocês acompanharam as notícias mais específicas no início do mês, houve uma discussão justamente em torno da Assembleia Mundial da Saúde, enfim, que estava acontecendo em Genebra, de os países constituírem uma agência de distribuição de vacinas, uma agência que seria ligada ao OMS, mas não parte da OMS. E a grande temor diante de tudo isso era justamente que os Estados Unidos esvaziariam a iniciativa, como de fato fizeram, tá? Ao mesmo tempo, a OMS lançou agora, poucos dias atrás, uma fundação. Então, agora existe uma coisa chamada WHO Foundation. Essa fundação, ela foi criada como uma instituição suíça, então, né, legalmente, ela não é parte da OMS, mas justamente para facilitar a contribuição voluntária. Então, justamente entendendo que talvez não venha de todos os estados, então, tentando se antecipar aí a justamente esse cenário criado pelo Donald Trump, de esgotamento dos recursos, então, ter uma estrutura paralela. E acabei de receber aqui a notificação, aconteceu, tipo, agora, 30 minutos atrás. Alguns países, entre eles o Brasil, mas é uma iniciativa da Costa Rica, tá, e do diretor-geral da OMS, eles lançaram uma iniciativa chamada Covid-19 Technology Access Pool, tá, que é justamente uma iniciativa para produzir aí vacinas e exames e tratamentos, etc. e tal, e aí já especificamente ligado à Covid-19. Tá? Por que eu estou citando tudo isso? Eu acho que a cara desse multilateralismo, a não ser que a gente tenha uma reversão no cenário político norte-americano no final do ano, a cara desse multilateralismo ainda vai ser uma cara voluntária. Ainda vão ser os estados que queiram se dedicar àquilo e os atores externos, as filantropias e afins. Falando da questão, já me antecipando um pouco a questão que o Juan comentou, aliás, um abraço para o Juan, a gente trabalhou junto no Clio. Essa filantropia, na verdade, a crise da Covid-19 revelou mais uma coisa sobre essa filantropia, né? As contribuições filantrópicas, elas são tão desiguais quanto os países são. Então, é claro que em lugares onde, digamos assim, as comunidades estão mais avançadas, não avançadas no sentido, né, de melhores ou piores, mas avançadas no sentido de questionamento da sociedade civil, e questionamento mesmo de corrupção e afins, a gente tem filantropias que também estão, em muita medida, né, com economias mais avançadas, filantropias mais avançadas, né? Existe toda uma relação aí de por que existe a filantropia, né? Não vamos estender nisso, mas um dos grandes motivos é justamente ajudar a limpar uma reputação também, né? Tem todo lá, se a gente volta lá no Carnegie, tem toda quase uma doutrina cristã por trás da coisa da filantropia, né? Fazer um bem e tal, mas quem foi, como eu, para os arquivos da Rockefeller no interior do estado de Nova York, acaba vendo que o motivo original era realmente expandir poder e mostrar sua cara, e etc., e competir. Então, a filantropia, ela tem expandido por conta da Covid-19, se eu penso aí nas fundações ao redor do mundo, mas de forma desigual. Então, onde mais haja filantropias, mais há ajuda. Isso é perverso, porque onde é mais necessário, justamente onde aquilo não está. A Fundação Gates tem atuado aí junto com a OMS, como tem atuado ao longo dos últimos anos. É importante ressaltar que o impacto da Fundação Gates é tal que ao longo dos últimos, 15 anos, o principal nome falando na Assembleia Mundial da Saúde foi um membro da família Gates, ou o Bill ou a Melinda. Então, isso, né, diz muito, não foi um chefe de Estado, né? Foi o Bill ou a Melinda Gates. Então, isso também bastante importante. Eu acho que, a depender do resultado das eleições norte-americanas, a gente vai ver um esforço mas não que haja milagres, né? Não que Joe Biden, de um dia para o outro, vai ser também o grande amigo de todos os países, mas até para tentar recuperar um pouco dessa liderança norte-americana, a gente veria uma movimentação mais próxima, mas é verdade também que estados sozinhos já não fazem nada. Então, essa movimentação em torno das empresas, e principalmente do setor farmacêutico, que é um setor muito forte, isso tem grande impacto. Então, quando o Trump vai à mídia e fala que teremos uma vacina até o final do ano para a Covid-19, ele quer dizer que uma empresa americana chegará à vacina, né? E a gente já viu movimentações nesse sentido, até mesmo tentando comprar os cientistas de outros países, né? É muito importante para os Estados Unidos que essa vacina seja americana e que eles possam negociar para quem vão dar ou não. Assim como os chineses, não tenho dúvidas, fariam a mesma coisa. Se torna um elemento de geopolítica, né? Afinal, quem tem essa vacina na mão, né, tem aí o ouro, né? Porque
Essa vacina é o caminho para um outro estado recuperar a economia. Então, vamos pensar aí que talvez a gente pense em geopolítica, a gente pensa em petróleo, etc e tal, a gente vai ter uma vacina nesse momento, né? Essa vacina, ela é muito importante. Assim como se essa vacina surgir, por exemplo, na União Europeia, eu imagino que ela vá, como parte do soft power ali da União Europeia, justamente vá ser distribuída globalmente, né? Então, justamente para construir essa confiança. Então, é importante ver que esse processo, né, de reconstrução, ele vai depender muito também das decisões de cada estado, né? Como cada estado vai conseguir negociar com essas empresas que pertençam ali, né? Então, se os Estados Unidos resolvem negociar com as suas empresas, ok, vamos não ganhar agora para ganhar no futuro, para existir confiança em relação às empresas, é uma coisa. Agora, por outro lado, a gente conta, infelizmente, com um movimento muito enfraquecido por parte dos países em desenvolvimento, que antes eram muito aquecidos nessa luta por acesso a medicamentos, acesso a tratamentos, né? No início dos anos 2000, vimos o próprio Brasil aí à frente, junto com Índia, com África do Sul, com Tailândia, né? Puxando, né, por isso, e a gente tem nenhuma, né, articulação, basicamente, para fazer a mesma coisa agora. Então, não consegue forçar por essa flexibilização. Né? Então, eu acho que a cara desse multilateralismo vai depender justamente da cara dos líderes que continuarão aí até o final do ano. Então, se a gente vê uma reversão, principalmente nos Estados Unidos, porque, claro, na China dificilmente haverá, já que o poder, né, enfim, é definido de uma outra forma, isso é muito importante. Né? Então, a própria também condição da União Europeia, né, a gente tem discutido aí muito, né, a Angela Merkel fazendo aí acenos e acenos a possibilidade de haver um fundo da própria União Europeia, mas é importante lembrar que ela sai do poder ano que vem e que não existe nenhuma garantia de quem vai entrar no poder depois dela na Alemanha, né? Então, tudo é muito precário, né? Tudo depende muito de quem esteja ali à frente, né? Por quanto tempo essas lideranças que tentam se apresentar de forma positiva também conseguem estar ali para garantir que isso aconteça dessa forma. Eu acho que é uma decisão de vamos continuar a nossa diplomacia com soft power ou vamos para o hard power, para tudo ou nada. Tá? Então, detesto ser a realista da história, eu até duvidaria disso alguns anos atrás, mas parece que, no momento, faz sentido, digamos assim, a narrativa. Eu acredito muito em uma alternativa, digamos assim, uma narrativa paralela. Eu acho que o mundo já deu indicações de que está disposto a isso em outros momentos. Mas é uma construção coletiva e também depende muito de pressão. Né? Nenhum líder faz isso apenas por pura vontade. Né? Então, a gente tem que pressionar também para que assim ocorra. Liberdade de imprensa é essencial nesse... Só para ressaltar, já que a gente está diante de notícias, né, de tentativas do governo americano, bom, do próprio Trump, né, um decreto aí para restringir a capacidade dos grupos de mídia, então é importante também que com liberdade de mídia a gente consegue pressionar, né, sem fica mais difícil. Fazendo só uma breve comparação entre o meu objeto de análise e o objeto de análise da Manuela, é porque o objeto dela tem uma visibilidade, o meu é invisível, né? Mas tem um peso econômico, um peso social, um peso de trabalhador mesmo muito grande, né? Então, eu acho que essa diferenciação ela é muito importante porque ela gera ou não discussão na sociedade civil, né? A sociedade civil brasileira nem sabe o que está acontecendo nas plataformas, não tem noção de que um trabalhador lá tinha uma jornada de 14 horas que passou para 21 e já está passando para 28, né? Então ele fica 30 dias fora, né? As áreas de convivência foram proibidas, então, por exemplo, ele não pode ir para uma academia mais na plataforma, ele não pode mais ir para a sala de vídeo, ele não almoça mais no refeitório, né? Então, são questões que mudam a vida das pessoas que estão ali e que têm um impacto psicossocial muito grande na nossa sociedade. Certamente. Certamente. Olha, eu acredito que vocês deram super conta do recado. Né? É muito interessante ouvir a síntese, né? A forma como também a provocação, como é que fica a provocação no ar, né? Os nossos estudantes levarem para casa algo para realmente pensar sobre, recheado de um repertório que
dificilmente estaria concentrado numa literatura. Ou seja, quantos autores vocês leram, há quantos anos vocês vêm colecionando, né, as leituras que vocês fazem para chegar aqui e, num curto espaço de tempo, vocês entregarem, né, tão mastigado, de forma tão clara, né, variáveis, questões importantes e possibilidades, né? Possibilidades que podem caminhar para um cenário um pouco mais negativo ou, né, para o melhor dos mundos, ou algo que possa, pelo menos, dar a sensação de dever cumprido. Então, a gente está diante de algumas escolhas, o mundo está diante de algumas escolhas, né? E me parece que chegou a hora, então, como Manuela e Daniele, assim como Beatriz frisaram, de colocar o ser humano de volta no cerne da questão. Porque essas pessoas estão morrendo, né? Elas estão morrendo e a discussão não muda, né? Agora vai ter que mudar, porque sem o ser humano, o navio, né, ele não vai zarpar. Sem o ser humano, né, as empresas, o lobby, nada disso vai ter sentido. Então, talvez, né, de acordo com a fala de vocês, a gente consiga apostar que a gente está mais próximo de enxergar o ser humano de novo, né, como a grande preocupação por parte dos Estados, né? Porque o Estado, ele existe por causa da sua nação, o Estado-nação, né? Então, ele existe para as pessoas, né? E não as pessoas existem para o Estado. E eu acho que isso tem que se encaixar de alguma forma com muita urgência, porque as pessoas precisam que o Estado reconheça o protagonismo delas, né? Seja para o mercado, para a cadeia de suprimentos, né? para a transnacionalidade necessária para algumas áreas, não importa qual é o dínamo, se o dínamo é a globalização, se o dínamo é o mercado, se o dínamo é o dólar, se é a China, o que importa é que quem movimenta esse dínamo, ao fim e ao cabo, são as pessoas. E elas estão morrendo, elas estão sendo sobrecarregadas. Aquelas que não estão morrendo estão sendo sobrecarregadas de alguma forma, de trabalho, de pressão emocional, né, de medos enormes. E eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. E voltar a colocar as variáveis num nível, num grau de importância, né, que vale a pena a gente continuar fazendo o que a gente faz, né, que é pensar num mundo melhor, né, é trazer questões que ajudem a melhorar as vidas humanas. Então, eu quero muito, muito agradecer. A gente encerra aqui a nossa semana. Eu acho que a missão está cumprida, né, com todas as dificuldades, o botão, a iluminação, o se entrou ao vivo, ver se entrou, ver se não entrou. Isso tudo, eu não vou editar vídeo nenhum, não vou fazer isso, porque o artesanato da coisa é o que mostra o quanto a gente, né, é de fato professor e não um artista ou youtuber, né, e por isso o vídeo começa escuro, a gente não sabe, a gente tem que consultar, tem que ter certeza, passa do tempo, né, a iluminação, cada um está com um fundo diferente de luz, o volume também não está estabilizado, mas isso é para caracterizar, né, a veracidade da intenção. A intenção foi a melhor possível. E a gente realmente fecha essa semana agradecendo aos nossos 8 convidados, ao nosso corpo de professores, a Solange Pastana, que é obviamente aquela que possibilitou tudo isso, né? É a nossa grande mestre, a nossa grande, né, orientadora do nosso trabalho, do nosso curso de Relações Internacionais da Veiga de Almeida, e eu realmente quero agradecer a todos vocês. Beatriz, você é maravilhosa, como sempre, e quero deixar que vocês fechem aí
com as últimas palavras. Muito obrigada. Bom, eu queria agradecer a Beatriz, queria agradecer a Verônica por essa participação. Realmente é sempre bom falar. Eu não tenho dado aula mais, né, academicamente. Eu dou aula agora só para o CACD. Então, para mim é sempre uma ótima oportunidade. Eu gosto muito desse contato, gosto muito, principalmente esse contato com alunos de graduação. Eu acho que é sempre um aluno mais curioso. Não que o aluno de mestrado e doutorado não seja, mas geralmente já está mais focado na própria pesquisa. Então, o aluno de graduação ainda tem mundos assim a abrir. E é isso, eu estou à disposição, se alguém tiver dúvidas, quiser conversar mais sobre esses assuntos, e queria agradecer também a Daniele pela exposição dela, eu também aprendi muito. E é isso, obrigada. Muito obrigada, Verônica, pelo convite, principalmente para falar de uma coisa que eu posso dizer que eu amo muito, mas que eu sei que a maior parte da sociedade brasileira desconhece, talvez não goste por não ter acesso, né? No caso brasileiro, é uma coisa que economicamente tem um impacto muito grande. A parcela do nosso PIB que advém do mar é muito relevante, né? Mas eu acho que eu queria encerrar fazendo um complemento do que você disse, assim, diferente do início do século XX, né? Como eu disse, que era a época dos ratos nos porões do navio, né? E muitas pessoas só sabiam disso porque tinham doenças por isso, né? Meus avós, que são portugueses, chegaram ao Brasil nessa perspectiva. Hoje a gente tem por meio da internet, questionáveis ou não, uma difusão do conhecimento, né? Então, esse vídeo que vocês colocaram e essa semana que vocês fizeram e os seminários, por exemplo, que a gente tem feito no IRID, leva o acesso do conhecimento, um conhecimento estruturado, pesquisado, baseado na ciência, que é algo que perde muito valor hoje em dia, né? Todo mundo quer uma vacina contra o coronavírus, mas, ao mesmo tempo, rotineiramente tenta deslegitimar e desconstruir o valor da ciência. Então, assim, a grande questão da gente estar no vídeo falando sobre coisas que a gente pesquisa, que a gente gosta, é disseminar o conhecimento. E disseminar o conhecimento para todas as classes da sociedade, né? Alguém que vai ver o meu vídeo pode não entender muito o que é OIT, o que é OMS, o que é IMO, mas tem um primo, um tio que está lá trabalhando numa plataforma e que está lá há 28 dias, né? Quando, na verdade, já deveria estar em casa. Então, assim, essa ideia dos vídeos tem todas as suas problemáticas, né? De luz, de som, de carro do ovo que passa, de todas as questões, mas dissemina o conhecimento, e dissemina o conhecimento que, graças à internet, pode chegar a todos. E aí, só finalizando em relação a Manuela, se tem uma forma de combater fake news, é fazendo isso. Né? Então, a gente está cumprindo o nosso papel social com isso. Eu queria muito agradecer o convite por poder estar falando de uma coisa que eu gosto tanto. Muito obrigada. Perfeito, gente. Muito obrigada, Daniele e Manuela. Nossa, foi muito esclarecedor para nós, para mim, para a Verônica e também para os alunos, que são o nosso foco aqui. Né? Então, quero agradecer demais a presença de vocês, em nome aí de todos os nossos alunos que estão elogiando, estão muito felizes, parabenizando também vocês pelas falas e agradecendo pela participação. Né? Foi muito bom para mim também, em termos pessoais, acadêmicos, etc., refletir sobre as questões que vocês estão trazendo, porque às vezes dentro da academia a gente está muito fechada dentro das nossas próprias agendas de estudo, né? E aí quando eu ouço vocês falando, eu percebo que as nossas agendas têm diversas conexões, e é muito importante que a gente se abra para essas conexões também, para essas novas reflexões. Então, muito obrigada mesmo, foi um prazer imenso tê-las aqui, e eu espero que em breve a gente possa tê-los, quem sabe presencialmente, né? Vamos ficar aí na torcida para isso. Gente, muito, muito obrigada, olha, amo vocês, amo os estudantes, eles estão aqui postando direto, agradecendo, de verdade. A postagem deles é um termômetro que a gente precisa para mostrar que a gente está no caminho certo. Muito obrigada mesmo. Fiquem com Deus, saúde para todo mundo, e vamos pensar na humanidade. Vamos fazer isso o tempo todo. Muito obrigada, gente. Obrigada e fiquem bem. Tchau. Tchau. Encerrei. Tá? Encerrei, deixa eu ter certeza. Adorei. Obrigada, Daniele. Foi muito legal. É uma pesquisa difícil de fazer, porque você pega dados
que são muito fragmentados, né? Mas é uma análise muito interessante, né? Eu vi pesquisas que foram feitas em universidades do norte europeu sobre os seafarers, que são os marítimos, né? E que trazem questões muito interessantes, né? Sim. E em contrapartida,